Boa noite! E hoje a gente está aqui em mais um dia onde a gente vai falar sobre a esterectomia via vaginal. Então, eu, Dr. Norberto e o Dr. Roger, não vou falar o sobrenome dele, porque eu nunca consegui, deve ter uns 4H, uns 8W lá no meio. E a gente vai falar sobre uma coisa muito bacana hoje para vocês, que é sobre cirurgias combinadas, que é uma rotina na prática diária do cirurgião ginecológico. E se esse cirurgião domina as técnicas vaginais, poxa, você ganha muito em tempo e na qualidade do procedimento que você vai oferecer para a sua paciente. Tudo bem, Dr. Roger? Tudo bem, boa noite, doutor Norberto. De fato, eu acho que aí vem muito a calhar o domínio da técnica na via vaginal, principalmente para os colegas que fazem outros procedimentos pequenos ou maiores, né, já por via vaginal, já cirurgias perineais e tal. Então, vem bem a calhar aí o domínio da técnica para associar essa cirurgia, né, na mesma posição cirúrgica e tal. Eu acho que quando a gente é residente, lá, pelo menos na minha época de residente, lá em 2000, em fevereiro de 2000, cirurgia períneo era cirurgia de R1, era cirurgia que a gente fazia, né? Hoje eu acho que é uma das cirurgias que não deveriam ser de R1, deveriam ser do R3 para cima. Porque até que mudou muito, né, Roger? Da época que a gente aprendeu a fazer o períneo para hoje, mudou técnica, mudou função. Eu acho que a gente fez muito KKCPP, você não, mas eu fiz muito KKCPP para corrigir incontinência urinária, porque a gente não tinha ainda em 2000, pelo menos aqui no Brasil, as cirurgias com o uso dos slings, seja com tela sintética, seja com fáscia, da maneira que fosse. Eu não esqueço Dr. Ricardo ensinando a gente ali, ele dava um nó que ele pegava lá no fundo e ele falava assim, esse nó tá bom. Você puxava o nó e a paciente mexia. Você falava assim, poxa, ficou fera, Ficou prendia essa firme. bexiga lá no fundo. Prendi, agora resolveu, o paciente está continente. 50% de falha de tratamento. Insucesso. Já esperado, já esperado. Sim, Por quê? Porque a técnica era ruim. Aí a gente sim. usava o burst, né? Fiz burst também. Graças a Deus, acho que nunca mais na minha vida eu vou fazer um burst. Talvez um laparoscópico, né? É, então, essas coisas mudaram muito. E eu acho que o grande caminho para você se tornar um cirurgião vaginal, eu faço, acho que 90% das minhas esterectomias são via vaginal. Acho que no mais de 90% das laqueaduras que eu faço são via vaginal. Oforectomia, sempre que possível, que a gente acha que vai estar tranquilo ali, de aderências, tudo, eu faço via vaginal. Por quê? Porque é o meu caminho natural. E tudo começou lá aprendendo a fazer a esteria vaginal. Quando você aprende da cirurgia mais complexa, as outras acabam ficando muito fáceis. E eu acho que é muito importante para o cirurgião ginecológico dominar a esterectomia vaginal, que a gente até falou um pouquinho sobre isso na semana passada, Roger. Mas pensa bem, você tem uma paciente com uma miomatose uterina, com um útero ali de 280, 300 centímetros, que está sangrando, que não está respondendo ao tratamento clínico, uma paciente que está ali na faixa dos 50 anos, que é mais ou menos a faixa dos pacientes que a gente opera. Só que não é raro essa paciente ter junto a incontinência urinária, ela ter junto os defeitos do assoalho pélvico, sejam eles quais forem, uma cistocele, uma retocele, um prolapso uterino de primeiro, de segundo grau,
ruptura perineal. Então, você já pensou, Roger? Você fala para a paciente assim, olha, nós vamos operar tudo hoje. Só que aí você vai lá, você faz o tempo abdominal primeiro, aí você para a cirurgia, você troca todos os campos, você lava a sua mão de novo, você se paramenta de novo, paramenta toda a equipe para ir para o tempo vaginal. Quando você pode fazer tudo isso em um único tempo, uma única via, fazendo vaginal para todos. Lembrando, sempre trazendo um pós-operatório melhor para o paciente, uma qualidade melhor para a sua paciente. Então, é muito importante para o cirurgião ginecológico que ele conheça a, a, a técnica da esterectomia via vaginal. E é isso que nós queremos oferecer para você que está assistindo. Na semana passada e retrasada, nas duas últimas segundas-feiras, eu fiz uma correção de prolapso genital total, foi feita esterectomia, foi feito colpofixação, foi feito perineoplastia, foi feito sling. As duas cirurgias entre 1 hora e 1 hora e 15. Se eu tivesse que ter feito alguma coisa abdominal, meia hora era só para a gente mudar a via. Então, isso é um ganho de tempo que, quando você ganha tempo, eu acho que o nosso maior bem é o nosso tempo. É o Nosso que eu falei tempo essa vale. semana. Eu vi o seu Eu vídeo falei e eu essa concordo, semana, né? Eu acho que o concordo maior exatamente com. desejo do médico mesmo é ter tempo, porque a gente já está mais ou menos treinado, que é uma profissão que a gente vai ter que trabalhar bastante, né? E porque é uma profissão que propicia para a gente uma qualidade de vida, né? É uma profissão valorizada, mas a gente precisa trabalhar bastante, principalmente para quem é residente, né? Que está chegando no consultório. Sim. Aí você tem que brigar com o convênio, tal. O que vai melhorar a tua hora, né? O ganho da tua hora, o valor da tua hora é a cirurgia, né? O procedimento cirúrgico é o que dá o ganho ali, né? No consultório. E aí você pensar que você ainda pode conseguir isso diminuindo o tempo cirúrgico, o tempo né, no centro cirúrgico, do retorno da paciente mais precoce às atividades, de você passar a visita menos vezes, né? Porque a cirurgia vaginal propicia isso, da paciente ter a alta precoce. Então, isso é muito importante. E um ponto que você estava falando, e eu acho que é interessante a gente pensar, quando a gente opera vaginal, é uma via que demanda uma habilidade de manuseio de instrumental, a cavidade é um pouco mais estreita do que a cavidade abdominal, e a esterectomia vaginal é uma cirurgia que eu acho que é muito legal para esse treinamento de manuseio de instrumental, né? Uma cirurgia que você vai acessar lá no fundo da vagina, vai dar ponto lá dentro da cavidade. Então, queira ou não queira, é um treinamento também para você ter uma habilidade maior para otimizar seu tempo cirúrgico nas outras cirurgias, de assoalho pélvico, por exemplo, né? Uma correção de cistocele, enfim. Então, é uma cirurgia que você consegue esse treinamento ali também, né? E eu acho isso engraçado quando a gente está operando e eu tenho um colega lá que está sempre nas cirurgias ali, e ele fala assim, Norberto, não consigo me imaginar fazendo isso. Você vai tirar um útero de 480 e sai. Eu falei assim, sai, claro que sai. Lógico, a gente sabe que algumas vezes não vai sair, faz parte. Mas sai muito mais rápido do que quando você faz a cirurgia via abdominal, sai com um trauma cirúrgico muito menor, consequentemente, ele sai com uma qualidade de pós-operatório muito melhor para o seu paciente. Né? E quando a gente está falando dessas cirurgias combinadas, se você tem uma paciente que você precisa fazer uma esterectomia e você precisa fazer um períneo.
Se você não domina a técnica da esterectomia via vaginal, essa paciente vai ter praticamente duas cicatrizes em segmentos diferentes para ter dor, para ter sangramento, para ter, para ter infecção, tá? Então, é muito importante para o cirurgião ginecológico dominar a técnica de esterectomia via vaginal. Eu acho que não Por tu- tem como não dominar, né? É na rotina que a gente tem, porque quem não faz, que ginecologista que não faz um sling, que ginecologista que não o faz um períneo, períneo, uma bartolinectomia, uma laqueadura, né? Então, sim. hoje, com a demanda de informações, as pacientes estão muito informadas sobre o que é o melhor para elas e as vantagens, né? Então, com certeza todo mundo vai se deparar com a pergunta, doutor, mas não dá para tirar a via vaginal? Né? E aí você vai falar, poxa, não dá porque eu não sei fazer essa técnica. Não pega bem, É né? complicado. Ou você chama alguém para fazer. Claro, eu gosto. Às vezes as pessoas me chamam para fazer a cirurgia via vaginal. É, mas eu acho muito importante que você domine a técnica. E exatamente por tudo isso que a gente tem tentado passar aqui. Claro, nós temos uma experiência grande, mas a esterectomia via vaginal, ela não tem uma curva de aprendizado tão grande quanto a cirurgia laparoscópica, por exemplo, Sim. né? A curva de aprendizado é menor. É lógico, se você operar 20, você aprendeu muito. Se você operar 100, você aprendeu muito mais. Se você operou 1.000 pacientes, você já começou a ver que você tem que tomar cada vez mais cuidado, porque as coisas acontecem quando você começa a achar que você sabe. Então, eu falo, quanto mais eu opero, mais paciente eu desindico a cirurgia, porque eu sei de todos os riscos que podem acontecer. Isso não na esterectomia vaginal. Eu opero, sou referência de uma regional, eu acho que eu não opero metade das pacientes que me encaminham, porque a grande maioria delas realmente não teria uma indicação. Poderia operar, afinal, é o meu trabalho, está indicado, eu ganho dinheiro, os boletos estão chegando, a gente tem que pagar. Mas eu não acho correto qualquer tipo de procedimento que não tenha uma indicação estrita. Mas, como a gente estava falando esses dias, eu faço, numa manhã, eu faço 4 esterectomias vaginais tranquilamente. Eu levo, em média, aí, entre 20 e 40 minutos, dependendo do tamanho do útero, de alguma dificuldade que apareça. No hospital que eu opero, o pessoal da enfermagem é 10, então a gente consegue essa troca de sala, limpeza de sala, de uma maneira rápida. Mas se eu tivesse, por exemplo, na cirurgia que eu fiz na segunda-feira, parar a cirurgia depois da esterectomia para ir para o tempo vaginal, de 1h15, provavelmente eu passaria para quase 2 horas, Sim. porque a gente está sempre na mesma via. E eu acho que para o cirurgião que gosta, né, para o profissional que gosta de cirurgia, a esterectomia vaginal é um caminho sem volta. Porque quanto Sim, mais você opera, mais você se sente seguro para operar pacientes, de repente, com cirurgia prévia, que inicialmente você não faria na tua curva de aprendizado. Você começa a operar uma paciente que tem um mioma ali subseroso, que é pediculado, que você vai tracionar no final da cirurgia, você vai começar a morcelar um útero um pouquinho maior, e aí você faz um útero, e aí você vai se sentindo mais seguro, né? Porque é perceptível que é uma cirurgia muito mais segura do que a cirurgia laparoscópica e a cirurgia aberta, né? De complicações no intraoperatório, inclusive, né? Lesão de órgão-alvo, de órgão próximo ali, enfim. Então, é um caminho sem volta, é viciante, né? Para o sim. cirurgião ginecológico que gosta de operar, não tem volta. Depois E você pega o jeito. parece que tem coisa que você quer fazer, né? Você fala assim, não, eu tenho que fazer isso. Eu lembro lá em 2010,
quando 2009, que começaram a fazer as técnicas de correção de prolapso com tela anterior e posterior, aqueles caranguejos lá, aquelas coisinhas todas. Não tinha nenhum curso. Aí Dr. Francisco Lopes, né, nosso sócio aqui no curso, ele falou assim: Ah, Norberto, eu tenho um DVD aqui, que eu comprei um livro e veio. Eu falei assim: manda esse DVD para mim. Peguei o DVD, peguei as telas, comecei a operar eu e um colega no hospital de Sarandi, porque eu falava assim: poxa vida, não é possível que eu não vou conseguir fazer isso. E quando você vê a cirurgia, você fala assim: ah, não, eu posso. E deu. Hoje a gente abandonou muito disso já, depois de um tempo. Foi mostrado principalmente as telas posteriores, foi comprovado que elas eram mais danosas do que benéficas, então ficou muito restrito o uso. Mas é só para mostrar que você começa a aprender e realmente é viciante. Você vai lá, vai fazer 5 cirurgias, suas 5 cirurgias, as primeiras, vão ser úteros ali menor de 200 em pacientes sem cesárea, só com parto normal. E aí depois você faz assim, você fala assim, não, agora eu acho que eu consigo uma, com que tenha uma cesárea. E De chega num secar o ponto que anterior você ali um pouquinho mais, é, me sinto mais seguro. você começa a mudar um pouquinho algumas coisas, que você fala assim, não, a técnica clássica é assim, mas, poxa, eu sinto mais confiança fazer de tal jeito. É, e isso vem da segurança e vem da prática. E é isso que tanto eu como o Roger e o Francisco nós temos a oferecer para vocês: experiência, segurança e prática. É. Então, vocês vão poder aprender em cima dos nossos erros, que não foram poucos, foram muitos, claro. Vai acontecer com vocês? Lógico que vai. Mas vocês vão poder aprender muito da técnica clássica e dos bisuzinhos que a gente só aprende ali ralando todo dia por vários anos. E eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai ter nesse nosso curso cirurgiões muito melhores do que eu e do que o Sim. Roger ou o Francisco. Eu acho que a esterectomia vaginal é uma cirurgia empoderadora. Eu estava pensando nisso esses dias. Sabe aquela paciente que chega em trabalho de parto no plantão, que você sabe que vai ser um parto difícil, mas você sabe que vai ser o melhor para ela, mas que vai ser desafiador. E depois que nasce aquele bebê de um parto super trabalhoso ali, difícil, você fala, puta merda, nossa, olha como eu sou foda, né? Eu fiz esse parto, é o melhor para paciente, olha aí, vai se recuperar, vai embora, vai ficar sem dor. A esterectomia vaginal, eu acho que dá essa mesma satisfação. Quando você começa a fazer, faz a primeira e fala, meu, olha só, como eu sou foda, eu fiz essa cirurgia vaginal, pude fazer isso para essa paciente, minha paciente vai embora amanhã de manhã, vai ficar super satisfeita, sem dor, sem cicatriz, então é uma cirurgia empoderadora, muito satisfatória, na minha opinião. Eu lembro que quando eu saí da residência, eu fui para Paranavaí e eu cheguei lá, tinha 2 ginecologistas que tinham acabado de fazer o curso do Dr. Tacílio aqui em Londrina, Dr. Sari Omar e o Armando Hasegawa, e a gente chegou louco para operar, a gente queria operar. E de verdade, a gente operava 4 vezes por semana, era 3, 4 esterectomias por período. Então a gente operou muito lá. E tinha na época, eu não sei se quando você saiu da residência ainda existia, era uma idiotice, chamava One Kilo Group. Era Sim. um negócio que aparecia nos Estados Unidos, que você fazia esterectomia vaginal, você mandava para o anátomo patológico. Se você tivesse dado mais de 1 quilo, o seu nome ia para uma lista dos Pro médicos que ranking. operaram o útero com mais de 1 quilo. Uma idiotice, uma besteira. Ah, mas você acha que eu não ia ter meu nome ali? Claro que eu ia. E eu lembro que foi um útero que tinha 1.200 centímetros cúbicos, era uma paciente
sem nenhum parto, desculpa, sem nenhuma cesárea. Ela tinha acho que 2 partos normais, tinha uma retocele. Então, falei assim, vamos fazer. E a gente sabe o que dá. Pelo formato do útero, a gente sabe que se a gente conseguir clampear os vasos uterinos, o útero vai sair. Só Sim. que um útero desse tamanho dá muito trabalho. E a minha vaidade acabou, eu consegui entrar no grupo, eu provei Sim. que eu sabia. Então, hoje eu coloquei para mim o meu limite, que é um útero de 700. É, às vezes eu faço, quando a paciente não tem nenhuma cirurgia prévia, ela pede, posso até fazer um útero um pouquinho maior, mas eu coloquei esse limite para mim. Por quê? Embora a gente saiba que dá para morcelar, acaba ficando uma cirurgia cansativa, acaba ficando algumas vezes demorada. É, a gente depende também de auxiliares ali que precisam estar treinados para isso. Então eu falei assim, não, não preciso mais, meu nominho já foi para o grupo, agora eu posso voltar para cá. Porque É. realmente o que você Eu, falou é desafiante. É, assim, eu fico muito feliz porque eu ainda tive a sorte de pegar a UEL num período em que a gente fazia muita cirurgia, né? Então, eu sou muito... O que a gente está pensando em proporcionar hoje para os colegas é o que, graças a Deus, a gente teve a Nós tivemos. oportunidade de ter lá atrás, né? E que, infelizmente, hoje a gente acaba não tendo, houve um desmonte, né, das equipes cirúrgicas em todas as universidades, né? Temos bons cirurgiões ainda, mas infelizmente os residentes não conseguem mais sair com a prática que a gente saía, né? Enfim, eu fui aluno do doutor Fernando de Paula, do doutor Osmar Henriques, doutora Lilian, doutor Moacir, né, que não é mais docente já, o doutor Inácio, enfim, vários cirurgiões, doutor Otacílio Figueiredo, enfim, né? Muito, muito grato a ele. E aí eu lembro que quando eu cheguei, mudei aqui para Rolândia, tinha acabado de passar no concurso, nossa, você vai assumir o departamento de ginecologia. As cirurgias são todas na sua mão. Eu fui lá, comprei minha caixinha de easter egg vaginal, vim, parecia que era o meu Atari, o meu primeiro Atari. Nossa, né, meu? Uhum. E aí toda essa parte do quanto é gratificante, né? Você se sentir seguro e poder, de repente, assumir o serviço da sua cidade, né? Com tranquilidade, sabendo que você domina as melhores técnicas, é importante. Eu fui trabalhar uma vez em uma cidade, em duas, na verdade, do sul de Santa Catarina, Laguna e Braço do Norte. E eu lembro que conversando com os médicos uma vez em Tubarão, que é vizinho de Laguna, falando sobre técnica cirúrgica, o pessoal falou assim: ah, vem aqui, vai operar lá em Criciúma com a gente. Aí o pessoal de Tubarão, não, vem fazer umas aqui pra gente. Poxa, eu me sentia o cantor de rock, o superstar, sabe? Pô, os caras estão me chamando para operar para eles verem, porque isso daí foi em 2006, 2005, 2006, embora estivesse o boom ali do curso aqui de Londrina, do Dr. Ricardo e do Dr. Tacílio, pouca gente ainda fazia, né? Fora dos grandes centros. Então, é uma coisa muito gratificante. E qual é o nosso objetivo? Que você que está assistindo aí possa, daqui 1, 2, 3, 5 anos, não sei, poder falar o mesmo que a gente está falando. Poxa, a esterectomia vaginal e a cirurgia vaginal em si é viciante, porque realmente é uma coisa muito satisfatória. Eu gosto muito quando eu termino a cirurgia e saiu tudo legal. E mais importante ainda é quando eu vejo que a paciente, no dia seguinte, ela sai andando sem dor, quando ela volta depois de uma semana, ela está tranquila. A minha taxa de infecção é muito pequena, mesmo tendo aí, acho que mais de 4.000 esterectomias, eu drenei 3 hematomas nesses 20 anos que eu opero. Eu tive uma complicação, que foi uma complicação que era uma hérnia de cúpula, que aconteceu uma única vez, então é uma cirurgia também
além de ter um tempo cirúrgico menor, um pós-operatório melhor, as complicações, elas são menores também. Claro que você precisa conhecer anatomia e técnica cirúrgica, mas quando você sabe isso, você só vai trazer benefício para o seu paciente. Eu estava pensando aqui, enquanto você fica falando, eu fico idealizando, né? Uma coisa muito legal desse curso também é porque, assim, quando você está ensinando, você está aprendendo, né? Na verdade, não tem forma melhor para aprender do que ensinar. E a cirurgia vaginal, né, quando a gente começa ela, você tem uma série de estruturas ali que você não vê no primeiro momento, diferente da cirurgia abdominal, que você tem toda a visão dos órgãos próximos, as estruturas, você tem uma aderência, a posição do mioma, né, como que tá, se está mais fibrosado, se não tá. E a vaginal sempre, por mais que você tenha um exame físico adequado, exame complementar, sempre tem aquilo do que eu vou encontrar ali, né? Qual que é o desafio de hoje? E com certeza a gente vai ter uma série de desafios que vão acontecer nas nossas práticas cirúrgicas e que a gente vai ter que aprender a contornar junto com os alunos, né? O que é legal, porque todo mundo aprende junto. E pelo bem dos alunos, tomara que aconteça mesmo, para eles poderem viver ali na prática. E é o que eu sempre falo, você diferencia o grande cirurgião do cirurgião medíocre, não é só pela técnica, não é só pela habilidade, em como você lida com a diversidade, porque vai acontecer. Não interessa se você é cirurgião vaginal, se você faz abdominal, se você é plástico, neurologista, você vai ter complicação. Não tem como fugir disso. Só se você não operar, você nunca vai ter. E você tem que saber lidar, você tem que aprender a lidar com essas situações adversas. Nós já lidamos com muitas. Vamos lidar com muitas outras ainda, que a gente vai continuar operando muito. Claro que depois de um tempo, o nosso índice de complicação é muito menor do que era há 10 anos atrás, e a gente consegue lidar com isso muito melhor também. E você que está assistindo vai poder utilizar de toda essa experiência, de todos esses erros e acertos, e vai poder aprender um monte de macetinho ali que vai te ajudar bastante. E é isso. Nada melhor do que ter alguém ali para te mostrar o caminho. Exatamente. Você ter alguém ali fazendo, te mostrando, e até eu falava na residência que eu queria ver tudo de ruim que pudesse acontecer, porque quando acontecesse lá fora já teria passado. Você vai ter essa oportunidade de usar essa experiência, não só para quando tudo dá certo, mas com certeza vão haver complicações também. Afinal, a gente está operando e só não tem complicação quem não opera. E vocês vão ver que tem maneiras boas e ruins de você lidar com situações adversas. E tudo depende de você conhecer a anatomia, conhecer a técnica e manter a calma, que tudo acaba se resolvendo. Ah, sim. Bom, da forma que a gente idealizou esse curso, da forma que a gente vai realizar esse curso, não tem como sair sem saber operar, não. Roger, nós vamos formar os melhores cirurgiões vaginais do sul do mundo. Você vai ver só, vai ser fantástico o negócio. Roger, nosso tempo aqui está acabando. Na verdade, nosso tempo do Zoom já acabou. Queria agradecer muito a você por estar aí. Que agradeço. E na semana que vem tem mais. Quinta-feira que vem, então, a gente tem um encontro marcado aqui novamente. A gente está aqui de novo. Fala um pouquinho mais de esterectomia vaginal. Para você que está assistindo a gente, muito obrigado. Não deixe de, pelo menos, conhecer o nosso curso. Você não vai se arrepender. Exatamente. Roger. Até mais, Norberto. Grande abraço. Bye.